Então, nono Fórum EAD Online de 2020. Direitos autorais no ensino remoto emergencial. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nono Fórum, promovido pela Secretaria de Educação à Distância da URGS, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, a Escola de Desenvolvimento de Servidores e o Observatório de Inovação Pedagógica com Tecnologia. Eu sou Louvor de Andrade Miguel, secretário de Educação à Distância da URGS. Eu farei uma breve apresentação da nossa convidada, a professora Kelly, e a mediação online desse evento. Dando continuidade à nossa iniciativa, da SEAD e dos nossos parceiros, a ideia desse conjunto de fóruns foi auxiliar, proporcionar momentos, né, que é o corpo docente e os técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para que eles possam se qualificar nas suas práticas docentes, nas suas práticas de ensino, nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de preparação para o ensino remoto emergencial. Então, na continuidade então, dessas nossas ações, e também levando em conta que a professora Kelly é uma antiga parceira da SEAD, da URGS, né, nessas questões relativas à educação à distância e, particularmente, a questão dos direitos autorais, nós achamos por bem que era o momento, né, de realizarmos, né, professora Kelly, um fórum específico, e tendo a senhora como única palestrante sobre esse tema, nesse momento muito particular, né, dessa preparação, desse momento que nós nos preparamos para o ensino remoto emergencial. A questão dos direitos autorais é uma questão recorrente, né, que nós temos encontrado na nossa universidade, diversas demandas, né, de informações, de pedidos de auxílio, de questões relativas à questão dos direitos autorais têm nos chegado, e por ser a professora Kelly uma especialista, uma pessoa que se dedica de longa data a esta temática, né, nós achamos por bem, então, que era um momento adequado de realizarmos essa conversa, esse bate-papo, essa troca com a senhora. Certo? Então, por isso, eu lhe desejo que seja muito bem-vinda. É um momento muito especial, muito importante, né? E nós vamos ouvir, então, sobre os direitos autorais no ensino remoto emergencial, que é a sua fala. A professora Kelly Branche é pós-doutora em agronegócios pelo CEPAM-URGS, é doutora em Direito pela Universidade Rennes 1, França, em cotutela com a URGS. Ela é mestre em agronegócios, também pelo CEPAM-URGS, especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da Faculdade de Direito da URGS, professora do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado do Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios, CEPA-URGS, professora do PROFNIT, Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, no Ponto Focal IFRS. É membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB-RS. Bom, dadas a sua apresentação, eu passo de imediato a palavra para a professora Kelly Branche. Obrigada, professor Louvor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, fico muito feliz. Nós já havíamos feito um fórum em 2017 sobre o tema. Conheço o professor Louvor realmente de longa data, quando eu ainda era estudante, né, no mestrado, e é muito bom estar aqui novamente com o senhor. Também agradeço a todo o pessoal da SEAD, especialmente, né, a Silvia, a Berenice, a Laura, por todo o suporte e pela aproximação que a gente teve, que resultou, então, nessa conversa de hoje. E eu gostaria, assim, de ressaltar, claro que eu vou fazer uma primeira fala inicial, mas a ideia é que seja uma conversa. Eu vou tentar, dentro de todo possível, não fazer uma palestra jurídica, porque esse não é o foco, imagino que não seja a proposta nossa. E também não vou trazer dúvidas jurídicas de discussão jurisprudencial sobre possibilidades. O objetivo, como eu havia conversado com o professor, é que a gente realmente traga um pouco dessa vivência para a prática, especialmente nesse momento de ensino remoto emergencial.
com as particularidades e as premissas que eu vou trazer na sequência. Então, por favor, ouçam desta maneira a fala, para que a gente realmente possa, de alguma maneira, interagir. E também eu gostaria de ressaltar que é diferente, né, dar uma palestra online, olhando para mim mesmo falando, imaginando vocês aí. Nós temos mais de 60 pessoas agora, então me desculpem se por um acaso não for claro, é diferente de estar presencialmente. Então, desde já eu peço assim o acolhimento de vocês para essa nova forma da gente se comunicar. Então, só para nós nos localizarmos, de maneira geral, o que a gente vai abordar são algumas premissas que eu quero estabelecer com vocês e o que não é direito autoral, o que é, quais são os tipos de obras que são protegidas, o que não é protegido por direito autoral, né? O que é o direito moral e o direito patrimonial, qual que é a diferença entre autoria e titularidade, a importância da originalidade, os limites que a gente estabelece dentro da legislação para a proteção do direito autoral, o que é plágio, o que não é, e ao final eu vou falar um pouquinho de Creative Commons. Como vocês podem ver em todas as minhas lâminas, ressaltando que quem tiver interesse já pode, que esteja aqui na sala, pode fazer o download já da apresentação, se quiser acompanhar ao lado, mas todas as minhas lâminas eu geralmente utilizo o Creative Commons para informar a maneira como eu desejo que essa apresentação ou qualquer outro material, né, que tenha essa insígnia seja utilizado. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu coloquei aqui para a gente poder entender melhor. Premissas que eu gostaria de estabelecer com vocês para a gente entender de onde vem essa fala e qual o propósito dela. Esse conteúdo que nós vamos tratar hoje, ele tem como foco o tratamento dos direitos autorais no ensino remoto emergencial. Ele vai se aplicar especificamente às aulas ministradas por docentes no âmbito da graduação, da pós-graduação stricto sensu do Colégio de Aplicação da URGS. Isso quer dizer que ele não se aplica a outras aulas ou materiais didáticos que sejam eventualmente elaborados com fins comerciais ou intuito de lucro. Porque se fosse com esse propósito, a abordagem seria diferente. O nosso foco específico é tratar como nós vamos lidar com os direitos autorais nesse momento e com esse formato, que é o formato para aulas de graduação, pós-graduação, para os nossos alunos da URGS, e nessa relação que não é comercial, é uma relação de ensino dentro da Universidade Federal. Então, estabelecidas essas premissas, é a partir desse olhar que eu gostaria que vocês ouvissem essa fala, tá ok? Então, agora a gente inicia. A primeira coisa que eu recebi muitos e-mails, muitas dúvidas já, é sobre uma certa sobreposição sobre direito autoral e direito de imagem. Então, a primeira premissa que eu gostaria de estabelecer com vocês é: direito de imagem e voz não é direito autoral. São duas coisas diferentes. E é importante que a gente entenda isso para a gente saber do que nós estamos tratando. O direito de imagem e voz trata-se do meu direito de personalidade, no qual eu escolho, né, livremente, se eu quero ou não mostrar o meu rosto, se eu quero ou não colocar a minha voz, e isso é uma escolha minha. E essa escolha, ela é personalíssima. É claro que sempre que eu optar por escolher não colocar a minha imagem, não colocar a minha voz, eu terei consequências, mas ninguém pode me obrigar a isso. E esse direito de imagem, meu, também se reflete em terceiros. Então, alunos também têm o mesmo direito de imagem e voz. E isso não se confunde com o direito autoral decorrente de um material que eu produza, de uma aula que eu ministre. São coisas diferentes. Tanto é que eu posso sim, por exemplo, se eu não quero colocar aí a imagem, eu posso dar uma aula, por exemplo, com um bonequinho, eu posso dar uma aula gravando por exemplo, o screen da tela do computador, sem colocar a minha imagem. Eu tenho essa possibilidade. E daí eu divido o meu direito, de aparecer, e o que está relacionado com o direito autoral. Então, o que é esse direito à imagem, né? É um direito personalíssimo, é o meu direito, eu nasci com ele, eu não posso alienar ele, portanto, eu não posso vendê-lo, me pertence, e ele também é imprescritível. Isso quer dizer que não vence, não tem um prazo de validade que agora as pessoas poderiam, eventualmente, parar de usar.
Nádia, querida, eu vou te pedir só para tu desligar o teu áudio, que eu acho que deve ter entrado e não viste. Obrigada. Além disso, esse direito à imagem, ele compreende duas coisas, tanto a reprodução, tá, da minha imagem corpórea, quanto a soma das minhas qualidades, né? Eu sou essa pessoa, eu sou a professora, e todos esses direitos que estão relacionados com essa minha imagem, eles são protegidos por lei. Uma terceira pessoa, embora a gente eventualmente veja isso, não pode pegar uma imagem minha, fazer um meme e debochar de mim. Se ela fizer isso e eu conseguir localizar quem foi a pessoa que fez isso, e se eu me sentir ofendida, isso, e eu não sendo uma pessoa pública, eventualmente, eu posso solicitar que essa pessoa retire isso e que ela tenha consequências como responsabilização e até indenização por isso. E daí, a partir dessa premissa, é importante que fique claro para todos que o professor e o aluno, eles têm liberdade para escolher mostrar a sua imagem e a sua voz nas aulas síncronas, assíncronas, gravadas ou não. Eu sei que isso pode chocar muitas pessoas, mas é uma liberdade que todos têm. E é importantíssimo, se eventualmente eu utilizar imagens de terceiros, por exemplo, tenho um trabalho para fazer e preciso gravar alguém, eu posso utilizar isso desde que eu tenha autorização específica da imagem que está sendo utilizada para eu poder mostrá-la, ok? Isso é bem importante para que a gente respeite a imagem de terceiros também e para que não tenha nenhum tipo de consequência jurídica. Então, deixando muito claro que esse é o direito à imagem. Até já adiantando para vocês, foi produzido um material em colaboração com diversos órgãos sobre o que é o direito à imagem e o que é o direito autoral. Ele está já disponível no site da SEAD, ao final já tem o link. E daí, se tiver mais alguma dúvida, além das dúvidas que estão respondidas lá, nós estaremos à disposição também para responder isso. Então, estabelecendo, isso é direito à imagem. Então, esse é o meu direito personalíssimo. E agora, então, nós vamos para a outra parte. Ah, sim, desculpa. Caso alguém pergunte, o fundamento legal para essa proteção está tanto na Constituição quanto no Código Civil, tá ok? Então, opa, isso. Outra coisa que é importante ressaltar, nós temos toda uma área, que é a área da propriedade intelectual. Nesse momento, e aqui, nós vamos tratar especificamente dos direitos autorais. Então, patente de invenção, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas, indicações geográficas, tudo isso fica dentro da propriedade intelectual, em nichos específicos, mas o nosso foco é a parte específica de direito autoral, só para a gente estabelecer essa premissa. Então, já sabendo o que não é direito autoral, nós vamos para o que é direito autoral. Direito autoral, ele compreende a proteção às criações do espírito, que sejam, então, criações do espírito da pessoa, que sejam expressas, quer dizer, materializadas, concretizadas por qualquer meio, fixadas em qualquer suporte, o suporte pode ser tangível ou intangível, que seja conhecido ou venha a se inventar no futuro. E isso deve ser feito por um autor, segundo a lei brasileira, pessoa física. Então, eu só considero direito autoral aquilo que alguém, pessoa física, tiver criado a partir, né, do seu espírito, mas que tenha materializado. Ou seja, escrito um livro, gravado um vídeo, colocado numa pauta, uma música. A ideia em si não está compreendida nisso. Então, é isso que é o direito autoral, é essa proteção a todas as criações que são materializadas. Também trazendo, caso alguém pergunte, né, o fundamento legal é tanto na Constituição Federal, que estabelece que aos autores pertence o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir as suas obras, e também nós temos especificamente no Brasil a Lei de Direitos Autorais, que é a 9.610 de 98. Se tiverem mais dúvidas, essa lei pode ser consultada. Claro que nem sempre a interpretação jurídica é tão simples assim, mas ela dá uma ideia bem geral de como funciona a regulação de maneira geral dos direitos autorais no Brasil. Quais são as criações e quais são as obras que são protegidas por meio do direito autoral? Nós vamos ter várias obras, às vezes a gente lembra só de texto ou de vídeo, mas tanto textos de obras literárias, artísticas, científicas, conferências, sermões, obras dramáticas, dramático-musicais,
obras coreográficas e pantomínicas, desde que a execução cênica se fixe por escrito, ou seja, sem aquela questão da fixação, todas elas são protegidas. Bom, vamos lá, então. Com relação às criações, né? A gente já falado de algumas, agora vamos para a segunda parte. Composições musicais, obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive, né, os filmes, obras cinematográficas, obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo, obras de desenho, pintura, escritura, gravura, ilustrações e cartas geográficas de maneira geral, além de projetos, adaptações, traduções, transformações de obras originais em obras derivadas. Programas de computador são compreendidos como um direito autoral na lei brasileira, e coletâneas, compilações, antologias, desde que constituem uma criação intelectual. Então, assim, todos estes tipos de obras, e essa aqui é uma lista exemplificativa, porque a tecnologia evolui muito, são protegidas pelo direito autoral. Então, é importante que tudo isso que nós, de alguma maneira, possamos vir a utilizar em nossas aulas, é importante que a gente observe a questão do direito autoral. E continuando, então, com relação a isso, além dos direitos autorais originários, nós temos também o que a gente chama de direitos conexos, que são aqueles direitos dos artistas ou intérpretes, de um cantor de uma música, de um ator de uma peça de teatro. Eles também têm direito sobre a interpretação que eles fazem de uma obra original. Então, a obra deles é uma obra conexa a uma obra original. Isso tudo é importante para a gente entender, então, o que não é protegido, e é importante que nós saibamos o que não é protegido, porque isso efetivamente não tem por que ter, por exemplo, uma citação. Ideias. Ideias, sem estarem concretizadas, elas não pertencem a ninguém, elas precisam estar em um suporte material. Além disso, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos em si, como eles são, digamos assim, construídos de uma maneira que eu não tenho direito autoral com relação à originalidade sobre isso, eles não são protegidos. Esquemas, planos, regras para a realização de atos mentais, jogos, formulários em brancos. Outra coisa importante, textos de leis, tratados, decretos, regulamentos, decisões judiciais, informações de uso comum, de maneira geral, informações que já sejam também utilizadas, todo mundo tenha conhecimento sobre elas, um nome ou um título isolado de uma obra, ou ainda, por fim, isso é bem importante, o aproveitamento industrial de uma ideia contida numa obra. Tudo isso não é passível de proteção pelo direito autoral. Isso não quer dizer, por exemplo, que, claro, eu tenha que referenciar a lei que eu estou falando, para que a pessoa possa encontrar a mesma lei e possa ler também. Mas eu não tenho um autor da lei, eu não tenho um autor de uma ideia que não foi concretizada. Então, é importante ter essa diferenciação. E outra coisa que e talvez possa auxiliar muito na compreensão que se faz com essa confusão entre direito autoral e direito de imagem, é que o direito autoral, ele tem duas faces. Ele tem uma face moral, que efetivamente é o que a gente vai mais tratar hoje, e uma face patrimonial, que é a retribuição, né, pela exploração comercial de uma obra. Indo para aquilo que mais nos toca, que é a face patrimonial, moral ou direito moral, ele também faz parte da personalidade do autor. E eu acho que é por isso que muitas pessoas acabam tendo essa questão de confundir. Porque uma coisa é, por exemplo, a minha imagem, como eu tinha colocado lá no início, e a minha voz. Isso é meu, me pertence. Mas também aquilo que eu crio me pertence. Só que está num lugarzinho, numa caixinha ao lado da imagem. São direitos da personalidade, são meus, são personalíssimos, mas eles têm uma tratativa um pouco diferente. Enquanto o meu direito à imagem é o direito de eu expor ou não o meu rosto e a minha voz, o direito da personalidade relacionado ao direito moral é o direito que eu, autor, e vocês, autores, têm de reivindicar a autoria da obra, dizer que aquela obra é minha, ter o meu nome, né, citado naquela obra, ou pseudônimo, ou um sinal convencional que eu utilize. Conservar minha obra inédita, por exemplo. Eu não quero publicar essa obra. Ninguém pode me obrigar a publicar essa obra. Além disso, eu, como autor, eu tenho o direito de assegurar a integridade. Eu não posso mandar, quer dizer, eu posso mandar para a editora, mas a editora não pode simplesmente
pegar, por exemplo, um livro e dizer que aquele capítulo não interessa e publicar sem aquele capítulo, sem a minha autorização. Então, eu tenho direito a que a minha obra seja vista como um todo. Eu tenho direito também de modificar a obra. Imagina, por exemplo, que ao longo da minha vida eu modifico a minha maneira de pensar. E obras que lá no início da minha vida eu tinha feito de uma forma, eu não concordo mais. Então eu tenho o direito de, numa outra edição, modificar aquilo e passar a dizer que essa é a minha maneira de pensar. E também, por fim, embora pareça bastante drástico, eu tenho o direito de tirar uma obra de circulação. Eu tenho direito, por exemplo, de ter publicado um vídeo no YouTube e hoje eu percebo que eu não tenho mais essa maneira de pensar e eu vou lá e retiro. Eu tenho o direito de suspender a utilização dessa obra. Então, é isso que é o meu direito moral. É a relação que a obra que eu crio tem com a minha personalidade. E esse direito, como eu já havia comentado antes, ele é inalienável. Ninguém pode comprá-lo de mim ou retirá-lo de mim. Ele é imprescritível. Ele, inclusive, dura por toda a minha vida, além da minha morte, e a gente briga aqui por toda a eternidade. Por quê? Eu ainda cito, por exemplo, a República como sendo um livro de Platão, mesmo que ele tenha sido escrito há tantos mil anos. É a relação que eu tenho como um direito personalíssimo e que ninguém pode retirar. É diferente, por exemplo, daí que eu gostaria de fazer esse esclarecimento, do direito patrimonial, que é o direito de propriedade. O direito patrimonial é aquele direito que eu tenho de usar, né, de dispor, de ter lucro, de licenciar ou de impedir que alguém utilize a minha obra, né? Então, só pode ser utilizada uma obra se tiver autorização expressa do autor da obra, para reprodução, para adaptação, para tradução, para incluir em algum outro fonograma, para distribuição. Mas vocês vejam que isso aqui está se referindo especificamente ao direito patrimonial. E o direito patrimonial, diferente do direito moral, ele é temporário. Ele termina, no caso, 70 anos após o dia 1º da morte do autor, ou 70 anos após a sua colocação, a sua publicação. Mas ele termina, ele tem um prazo de validade. E ele está muito relacionado com a questão da exploração comercial. Essa é a regra geral. O nosso foco principal aqui vai ser o direito moral, vai ser a questão de nós termos o nosso direito respeitado e respeitarmos os direitos de outros autores. A parte patrimonial, ela só vai nos interessar quando nós estivermos tratando de uma obra que esteja com todos os direitos reservados. Daí nós vamos precisar ter muito cuidado, ok? Então, fazendo um resumo disso, o autor é a pessoa física que cria a obra. Ele é autor para sempre, por toda a eternidade. Já o titular dos direitos de propriedade intelectual podem ser o próprio autor, pode ser uma editora para quem ele tenha cedido os direitos, e ele tem um prazo de validade, 70 anos, após o ano seguinte, o dia 1º do ano seguinte da morte do autor, ou 70 anos após a publicação em alguns casos. E, após esse período, ele cai em domínio público. Isso quer dizer que estar em domínio público significa que, quando ele está nesse estado, todas as pessoas podem utilizar da obra, explorar comercialmente a obra, mas nunca se usurpar autor da obra. Nunca uma obra de Monteiro Lobato, por exemplo, poderá ser, uma obra dele poderá ser atribuída uma outra autoria. Mas sim, recentemente essa obra caiu em domínio público, agora ela pode ter outras explorações comerciais. Essa é a grande diferença. Outra coisa que é importante, e às vezes a gente faz uma confusão, né? Que é o que se protege no direito autoral. A gente protege a originalidade com a qual o autor materializou a obra. Ou seja, a forma original e o conteúdo original. É isso que é protegido. Informações que são de conhecimento comum não pertencem a ninguém. Eu não preciso, por exemplo, dizer que foi um autor de um livro de história que me contou que foi em 1500 que os portugueses chegaram, né, no Brasil. Eu sei disso, todos sabem, portanto, eu não preciso atribuir autoria a essa fala. Agora, se a fala é original e se a forma é original, aí sim é obrigação atribuir a autoria. Isso é uma coisa bem importante, porque às vezes a gente entra numa, desculpa a expressão, mas numa
noia, né, numa piração de não posso mais usar porque pertence, porque é de alguém. Não é exatamente assim. Aquilo, as informações que são de domínio comum, de senso comum, de conhecimento geral, elas são também, elas pertencem a todos, portanto, elas não são exclusividade de ninguém. E eu preciso registrar, essa é uma coisa importante de direito autoral, não é obrigatório registrar. O registro, ele vai garantir a data da criação. Tipo, eu registrei lá na Biblioteca Nacional, aqui está o site da Biblioteca Nacional, né? Isso me declara que eu fui a pessoa que naquela data informou que aquela obra era minha. Mas não é um registro que constitui meu direito de autor. Ele declara que eu fiz isso naquele momento. Portanto, o direito autoral, ele se caracteriza a partir do momento que eu coloco aquela obra no suporte físico. E depois o que eu preciso é comprovar isso. E o registro é uma maneira de comprovar. Então, só para fazer esse esclarecimento também. E o direito autoral, ele não é absoluto, ele tem limites. Embora ele tenha, no âmbito territorial, um limite que a gente chama de universal, ou pelo menos mundial, né? De dizer que se eu publiquei uma obra aqui no Brasil, um japonês não tem o direito de traduzir minha obra e publicar lá sem a minha autorização. Então, ela vale para o planeta todo. Eu tenho outros limites, como, por exemplo, o temporal. Embora o direito moral, ou seja, o direito de ser nominado é imprescritível, é para sempre, o direito patrimonial, então, tem essas limitações específicas. Para as obras literárias, há 70 anos, a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do último autor. Para as obras audiovisuais e fotográficas, é que há 70 anos a partir do ano subsequente à sua divulgação. Portanto, claro, vídeos e fotografias, filmes, eles vão ter uma vida, entre aspas, mais curta do que, por exemplo, um livro, porque no livro eu considero a morte do autor e no filme eu considero o lançamento do filme. É importante deixar isso claro. A partir disso, caiu em domínio público e sim, todo mundo pode explorar comercialmente, sem nunca jamais, né, usurpar a nominação, ou seja, o direito moral. Além disso, outros limites legais que eu acho que é importante que a gente conheça para ter noção do que a gente pode fazer ou não. É permitido, por exemplo, reproduzir na imprensa diária uma notícia ou artigo informativo, sempre com a menção do autor. Em diários ou periódicos, discursos, né, pronunciados em reuniões públicas. É permitido a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais. Então, no nosso caso específico, nos nossos portadores de deficiência, nós podemos disponibilizar para eles tanto em braille quanto em outro procedimento, como no caso de um audiolivro específico para eles, sem que isso fira qualquer direito autoral, e inclusive disponibilizar na sua integralidade, sem que fira qualquer direito autoral. Também é permitida a reprodução, é bem importante ressaltar isso, de um só exemplar, né, para uso privado do copista, sem intuito de lucro. Então, eu posso tirar uma cópia para mim, sem intuito de lucro, de algo que eu tenha. Tem interpretações mais restritivas, que dizem que eu só posso tirar cópia do meu próprio exemplar. Tem interpretações que são um pouco mais abrangentes, que dizem que eu posso tirar uma outra cópia que seja para meu uso e a cópia seja, e o original seja de outra pessoa. Na dúvida, fique com a interpretação mais restritiva. E também é permitido, e aqui eu acho que isso esclarece muitas dúvidas que eu recebi, citações em livros, jornais, revistas, ou qualquer outro meio de comunicação de quê? De passagens de qualquer obra. Passagens de qualquer obra são pequenos trechos de qualquer obra, para fins didáticos, né, fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, sempre indicando o nome do autor e a origem da obra. Por exemplo, eu quero utilizar, eventualmente, um trecho específico de um filme que eu estou trabalhando. Eu posso, na aula, sim, eu posso pegar aquele trecho, eu posso passar para os meus alunos, eu posso disponibilizar aquele pedaço específico num link lá no Moodle para meus alunos verem, porque aquilo é para fins de estudo, crítica ou polêmica, né? É interessante esse termo. Então, eu posso de filmes, de livros, de qualquer outro meio de comunicação, eu posso sempre usar pequenos trechos, independentemente o que o autor me autorize. Pequenos trechos são
trechos que justifiquem o fim a atingir. Eu vou estudar, por exemplo, a obra da Cecília Meirelles. Eu preciso de um poema inteiro, eu preciso olhar para ele todo para eu poder conversar com os meus alunos sobre aquilo. Um capítulo do livro pode, eventualmente, considerar um pequeno trecho, sim. Só, por favor, não disponibilizem o livro inteiro em capítulos, né? É aquilo que é necessário e suficiente. Se pega agora, por exemplo, uma pintura. Eu não tenho como disponibilizar um pedaço de uma pintura. Nesse caso, se justifica, por exemplo, eu utilizar aquela imagem daquela pintura para que nós possamos discutir, para quem é da parte de artes, me desculpe se eu falar alguma coisa inadequada, nós precisamos discutir aquilo lá, nós precisamos ter a pintura toda aos nossos olhos. Então, nesse caso, a medida justifica, né, para o fim de estudar a obra daquele autor, ver a pintura ou disponibilizar num arquivo a pintura toda. É muito bom senso que deve ser utilizado. Ok. Adiantando ainda, seguindo, eu não consigo, Fernando, agora verificar se esse é o link, tá? Depois eu posso verificar e te falar. Também é permitido, tá? A reprodução de apanhado de lições. Por exemplo, eu escuto um professor, eu anoto, né? E eu posso utilizar isso para mim. Mas é vedada a publicação disso, integral ou parcial, seja onde for essa publicação, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. E também é permitida a reprodução da representação teatral e execução musical, se forem para fins didáticos. Então, sim, é possível, por exemplo, solicitar aos alunos que eles façam uma peça, gravem elas e disponibilizem no Moodle para os colegas verem. Eu já vou na sequência responder isso, Melissa, tá? Ainda, e essa aqui eu acho que é a parte mais importante para a gente compreender. É permitida reproduzir em quaisquer obras pequenos trechos de obras pré-existentes. Esses pequenos trechos também vão ser na medida da necessidade, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que, e é importante que vocês olhem para esses 3 passos, a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra. Ou seja, eu não estou fazendo uma coleção das obras dos outros, ou realmente eu quero estudar uma obra, ou um poema, ou a coletânea daquele autor. Então, eu vou reproduzir os trechos que são necessários para que eu possa trabalhar com aquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto, não prejudique a exploração normal da obra produzida. Ou seja, eu não encontre uma maneira de, ao fazer isso, desincentivar aquele que compraria a obra a comprar a obra original e comprar a minha. E não cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Ou seja, eu não posso, de tal maneira, reproduzir na minha obra a obra do autor que impeça ele de ter os seus interesses comerciais ou mesmo interesses morais atendidos. Então, é isso que eu preciso cuidar. Por exemplo, daí agora eu vou te responder, Melissa. Eu quero utilizar uma ilustração de uma fórmula química que está num livro que um autor escreveu. E até eu montar essa fórmula química, eu vou demorar muito tempo. Então, eu faço uma reprodução dela. E eu coloco embaixo qual é a origem dessa fotografia dessa fórmula química, ou dessa imagem dessa fórmula química. Eu estou reproduzindo um pequeno trecho com o propósito de fins didáticos e com o objetivo de poder explicar isso melhor. Mas isso não vai desincentivar o aluno a comprar o livro todo. Agora, eu peguei metade do livro, digitalizei e coloquei lá. Isso vai incentivar o aluno a não comprar o livro todo. Portanto, eu posso estar prejudicando a exploração normal da obra. Então, depende muito. Eu posso pegar várias imagens do Google? Eu posso. Eu vou entrar, eu vou procurar no Google, eu vou verificar em qual site está essa imagem, eu vou verificar se essa imagem está disponível para uso ou não, eu vou citar a fonte, ou seja, o link onde está essa imagem, e eu vou indicar também quando foi que eu peguei esta imagem para utilização para fins didáticos. Lembra que nada disso que eu estou falando é para fins comerciais, ok? É tudo para fins didáticos, para uso nas nossas aulas. Então, eu posso fazer isso.
Eu posso pegar 10 fotos de origem diferente? Posso. Eu não posso pegar um trecho inteiro, por exemplo, um arquivo inteiro que está num site que eu pago, por exemplo, uma plataforma, né, que eu pago, e daí disponibilizá-lo publicamente para meus alunos. Daí eu estou indo além daquilo que eu posso. Esses são os principais limites. Eu vou fazer algumas perguntinhas para a gente ir respondendo. A obra é de um terceiro e eu gostaria de te utilizar. E agora? A primeira coisa é verificar se nela está informado como ela pode ser utilizada. Se, por exemplo, tiver todos os direitos reservados, ou né, o nome com aquele Czinho, que é um copyright, que no Brasil não é dessa maneira, mas a gente respeita porque é a linguagem que se utiliza. Todos os direitos reservados, o que eu posso usar dessa obra para fins didáticos, para a minha aula? Pequenos trechos, desde que justificados, ok? Eu não posso pegar, por exemplo, eu quero disponibilizar para meus alunos porque aquele livro é muito importante. Mas esse livro, por exemplo, eu consegui num site não que oficialmente não distribui aquele livro, né? Tipo no Skyhub. Eu não posso distribuir. Se aquilo lá estava como todos os direitos reservados, eu não posso deixar a integralidade dele lá disponível para meus alunos. Eu posso acessar pequenos trechos e daí citar esses pequenos trechos? Posso. É isso que a gente faz em artigo científico. É isso que a gente faz numa dissertação, numa tese. Mas eu não posso pegar integralmente, por exemplo, um filme que não está disponível no YouTube, que eu encontrei por outros meios, baixei, e subir para os alunos poderem assistir. Daí eu estou indo além daquilo que eu posso. Bom, a obra é da terceiro, mas tem outros tipos de permissão. Eu vou poder usar a obra de acordo com as permissões. E a gente vai falar de um tipo de permissão que é o Creative Commons. Mas imagina, por exemplo, que o autor escreveu lá. Pode ser utilizado para fins didáticos. Eu posso utilizar para fins didáticos. Eu não vou poder utilizar, por exemplo, para fazer um canal no YouTube e ser remunerado por isso. Por favor, tenham cuidado com isso. A obra está disponível de forma pública em um site ou plataforma que legalmente faz isso. Posso usar a obra de acordo com essas permissões. Por exemplo, eu vou entrar lá no Cielo tem uma série de artigos, todos os autores que publicaram lá autorizaram a publicação lá, ele está público. Eu posso pegar essa obra e citar e indicar para os meus alunos verem. Aí pode ser que tenha problema eu posso eventualmente não colocar o link ou o PDF, é melhor colocar o link. Mas se pode acontecer algum problema daquilo desaparecer, mas está claro ali que é possível utilizar, baixa o PDF e sobe. Mas na dúvida coloca o link, ok? E se tiver em domínio público, você pode usar. Mas tem uma premissa que é fundamental, sempre citando o autor e a fonte. E cuidem com uma outra coisinha que é importante, que é o plágio, tá? O que é o plágio? O plágio é quando você se apossa da obra intelectual de terceiro, apresentando-se como se fosse sua. Isso, às vezes, a gente nem percebe que está fazendo. Por exemplo, eu estou construindo uma aula e eu estou pegando vários trechos de vários autores que eu acho interessantes, mas eu não estou colocando que é deles. Eu não estou indicando que a fonte é eles, que aquele trecho que quem escreveu foi aquele autor. Então, isso é bastante complicado. Na dúvida, sempre cite o autor, tá? Eu não posso também utilizar textos, imagens, sem a devida referência, tá? Eu posso usar um texto? Pode. Eu posso usar uma imagem? Pode. Estão liberados? Estão, mas eu tenho que referenciar, tá? Eu também não posso copiar algo, né, fazendo crer que quem assina isso sou eu e não o verdadeiro autor. E daí eu vou ter problemas, além dos éticos, claro, eu vou ter problemas jurídicos. E pode ser administrativos, cíveis e criminais, ok? Autoplágio existe. O que é o autoplágio, Adriana? É uma discussão muito grande, assim. Eu não sou muito, né, mas ela existe, é importante que a gente saiba. O autoplágio é o seguinte, eu escrevi uma obra lá em 2008. E eu pego aquele trecho que eu já escrevi, coloco de novo, coloco de novo, coloco de novo. Eu estou enganando quem? Eu estou enganando o meu autor, que vai me ler e vai começar a ver que eu escrevo a mesma coisa várias vezes em vários artigos. Uma hora isso vai acabar denegrindo a minha própria imagem. Não tem punição jurídica, a punição é muito mais moral, né? E, eventualmente, claro, se eu tiver com 10 artigos publicados, que por um acaso todos foram publicados, em equalizar um, e por isso eu tiver conseguindo algum edital, e depois alguém perceba que esses artigos são todos iguais ou muito semelhantes,
eu vou ter problemas, eu posso ter problemas, porque é um tipo de falsidade ideológica. Eu fiz de uma referência, eu multipliquei ela em 10, e isso fez com que, no ponto de vista matemático, ou seja, de números, eu tivesse muitas publicações que, no fundo, se constituem uma. Mas isso não é uma questão que seja diretamente punida, tá? Ela é indiretamente punida. Uma diferença importante entre plágio e pirataria, tá? A pirataria, que é um nome bem ruinzinho, tá? Porque o correto é contrafação, é quando você copia uma obra alheia e ganha em cima disso. Ou seja, quando antigamente se vendia CD, e, portanto, alguém fazia um CD pirata e vendia lá na Rua da Praia, tá? Ou atualmente alguém pega um livro que está disponível e pega e coloca numa plataforma para as pessoas pagarem para acessar esse livro. Pega trechos e cobra por algo que é de outra pessoa sem ter uma relação com essa pessoa, sem autorização. Mas é uma relação patrimonial. Tá? Eu não estou me fazendo passar por alguém. Agora, no plágio, eu apresento a obra como minha. E daí, claro, a gente poderia entrar em toda a lógica do plágio, e tem uma apresentação que está disponível lá na SEAD sobre detalhando essa questão do plágio, porque posso ter um plágio direto, indireto, pode ser um plágio literal, pode ser um plágio em que eu utilize a ideia concretizada, mas não exatamente as mesmas palavras. Então, existem diversos tipos de plágio, mas o que ele está referindo é o direito moral, ou seja, o direito do autor ter o seu nome relacionado. Olha, Marília, essa é uma questão importante. Como eu disse, isso é um problema muito mais ético do que jurídico. Então, depende de como a pessoa faz isso, se sente. Existem umas lógicas, né, de que eu posso fazer a publicação por exemplo, num evento e depois num periódico, mas é importante que se eu fizer em idiomas distintos, eu informe para o meu leitor do segundo que o primeiro foi publicado em outra língua, né? É uma questão de sinceridade acadêmica, mas é muito mais ética nesse caso do que jurídico. Existe sim, Maurício, um software para identificar isso. Eu só indiquei lá naquela apresentação que está lá na SEAD, tem mas tem vários em que você pode utilizar isso. O que pode, então, relacionado com isso, tá? Eu posso fazer uma citação correta, direta ou indireta de textos, imagens, trechos de filmes, mapas, etc., sempre informando quem é o autor e qual é a origem, tá? E eu posso sempre informar dados que são de conhecimento comum. E eu não preciso descobrir quem foi a primeira pessoa que informou que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Eu não preciso disso, tá? O que não pode? Eu não posso me fazer passar por um outro autor. Isso é que eu não posso. Não é plágio, então, uma citação, tá? Quantas páginas? Só uma pergunta, porque dá uma segurança, né, saber que são páginas ou números. Depende, é na medida da justificativa que você tem para usar aquela obra para poder trabalhar com ela. Outra situação, a obra é minha. E agora? Bom, você informa, isso é importantíssimo, se você permite ou não que sua obra seja utilizada por terceiros e como ela pode ser utilizada. Se eu, por exemplo, não quero que ninguém use a minha obra, eu vou dizer que todos os direitos estão reservados para mim. E, portanto, ninguém pode utilizar a minha obra com fins comerciais. Mas eu nunca vou poder impedir que alguém me cite. Eu posso impedir que alguém me cite errado, sim. Né? Por exemplo, a pessoa entendeu algo errado daqui e vai falar que a Kelly disse que você pode usar tudo que não tem problema. Não, né? Tá errado. Mas a citação é sempre livre. Mas agora eu posso dizer claramente, eu não concordo, você não pode usar minha obra. Mas tem uma coisa que eu comento muito, assim, que é uma diferença entre o mundo dos fatos e o mundo do direito. O mundo do direito diz o que deve e o que não deve. No mundo dos fatos, se a gente verificar que alguém está utilizando indevidamente uma obra, um material nosso, nós temos que agir extrajudicialmente ou judicialmente. Mas é bom que nós façamos da maneira correta para que a gente, se precisar agir, a gente esteja bem respaldado, tá? Então, essa é a primeira situação. Eu não quero. Então, eu informo em todos os meus materiais, coloca lá no rodapé de tudo, que todos os direitos estão reservados para a Kelly. Não pode ser copiado, não pode isso, não pode aquilo, tudo que tu entende que não pode. E
Aqui está um exemplo, tá? Talvez tenha ficado pequenininho. Mas assim, ó, isso daqui é um exemplo que tem na internet, tá aqui o link, né? De todos os direitos reservados para a empresa. Portanto, se estão todos os direitos reservados, eu não posso utilizar tudo aquilo que está ali dentro. Eu usei isso aqui para fins didáticos, para exemplificar o que eu estou falando. Mas eu não poderia utilizar, por exemplo, todo esse material que constitui essa apresentação. Outro exemplo, isso aqui é de um filme, tá? Tá aqui em cima o @1987, né? Para quem all rights reserved, todos os direitos reservados. E aqui explica o que está reservado e sobre qual lei que está reservado, ok? Além disso, tá? Outro exemplo aqui já em português. 2016 é da Sociedade Brasileira de Química e ele vai dizer, ó, todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida ou qualquer modo por qualquer meio eletrônico, mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema, tá? Agora, sem prévia autorização, eu posso citar a obra para fazer crítica, para, né, evoluir no trabalho científico, mas eu não posso utilizar isso, inclusive, especialmente com fins econômicos. Por exemplo, uma aula tua gravada no MConf, Andressa, para uma disciplina que você não quer que eles reproduzam, você vai informar no início da gravação, dizendo que todos os direitos dessa aula estão reservados e eles não estão autorizados a reproduzirem ou encaminharem isso para outras pessoas, porque isso é para fins didáticos exclusivos da tua disciplina. E você vai escrever, por exemplo, se tu estiver utilizando um PowerPoint, embaixo, todos os direitos reservados para, não é, e você pode até utilizar essa frasezinha aqui da Sociedade Brasileira de Química para ilustrar. Isso vai impedir que eles façam? Não. Isso vai dar ciência para eles de que eles não podem fazer. A escolha deles fazerem ou não já não pertence a nós. Mas se eles fizerem e te prejudicarem, tu tem isso aqui para te dizer que, para dizer para eles que eles estão agindo incorretamente, que você pode tomar as medidas judiciais cabíveis. É para isso que serve, tá? Existe algum sistema que me auxilie a informar, por exemplo, como a minha obra pode ser utilizada? Eu vou citar um exemplo, existem outros, mas esse é o mais conhecido e eu acho ele muito simples, tá? Que é o Creative Commons. Ele foi criado por uma organização sem fins criativos que tem como objetivo permitir o compartilhamento e o uso da criatividade e do conhecimento através de licenças jurídicas gratuitas. Então, é um conjunto de regras às quais você adere, as minhas estão aqui embaixo, né? Para que você informe a um terceiro como você permite que a sua obra seja compartilhada. E vocês podem olhar, então, no Creative Commons mais detalhes, inclusive tem uma parte específica que você pode ir escolhendo o que você quer e no final ele te dá a licença que você quer. Então, assim, só para exemplo, por exemplo, eu tenho a licença de atribuição, tá? Eu só coloco esse homenzinho e o by. E o que quer dizer isso? Que qualquer pessoa pode utilizar a tua obra. A única coisa que ele precisa é citar a tua autoria. Eu quero uma coisa um pouquinho mais restritiva. Posso colocar o atribuição compartilha legal. Qualquer pessoa pode utilizar a sua obra, mas ela sempre deverá informar que você é autor e deverá permitir o compartilhamento do material produzido. Então, o que é isso aqui? Ela tem que permitir também, assim como você permitiu. Ela não pode simplesmente pegar a tua obra e transformar em algo que as pessoas não possam compartilhar na sequência. Esse aqui é um pouquinho mais, né? Que é uma licença na qual você permite que outros utilizem, mas desde que não seja alterado e que você sempre seja citado como autor. Esta aqui permite que outros utilizem o material, adaptem o material, ou seja, né, desde que eles não, como eu diria, distorçam, né, a tua ideia, né, mas eles não poderão utilizar o teu material para fins comerciais. Isso quer dizer o quê, por exemplo? Isso já me aconteceu, tá? Um certo momento eu descobri que eu tinha uma aula minha que eu tinha gravado que estava sendo vendida num cursinho. Olha, eu permito que você, né, cite, que você use, mas eu não permito que você utilize um material que eu produzi para ganhar dinheiro em cima. Foi uma escolha que eu fiz. Então, essa aqui é a licença. E daí tem as duas licenças, que são as mais restritivas, a primeira eu permito que você, ou que outros alterem, né? Mas eles não podem utilizar para fins comerciais e eles devem permitir que o material seja compartilhado da mesma forma, além de dizer que você é o autor.
E, por fim, essa é a mais restritiva de todas, né? Você permite que a pessoa use, tá? Mas ela não pode alterar, e se ela compartilhar, ela tem que compartilhar igual, né? E ela não pode também ter exploração comercial. Então, são alguns exemplos de licenças que você utiliza. Como vocês podem ver na minha apresentação, eu estou utilizando essa aqui, olha. Então, assim, a pessoa pode utilizar, pode alterar, desde que não denigra, né, o que está escrito, que não altere, desculpa, né, o que está escrito ou dê uma interpretação diferente, mas ela não pode explorar comercialmente. E ela deve também deixar compartilhável aquilo que for o resultado da obra que ela fizer com a minha. Aqui está um exemplo, por exemplo, dentro do Cielo, né, de como a obra pode ser utilizada, é a mesma que eu utilizo. Aqui um exemplo, vamos lá. Opa, eu acho que eu tinha mais um exemplo, mas está ok. Só para deixar, então, finalizando, já indo para essa parte, né? Mais informações vocês podem ter no site da SEAD, tem uma aba chamada Direitos Autorais, ou ir diretamente para as boas práticas de ensino, ou com relação ao direito autoral, ou a direito à imagem. Aqui é importante ressaltar, tá, que esse material ele foi inspirado em 2 palestras, uma de uma amiga minha e uma que eu dei com uma amiga minha, tá, da Federal Tecnológica do Paraná, então se quiserem assistir também, eu acho que foram bem esclarecedoras, e as demais referências utilizadas. Certo? Eu agora vou tentar recuperar aqui, eu não sei, Lovoar, como que a gente conduz, tu queres ir olhando, lendo as perguntas, porque eu fui acessando algumas enquanto estava falando. Sim, eu notei que tu foi como é que eu sabotando o meu trabalho, mas bom. Ai, não, desculpa! Porque eu ia anotando as questões e ao mesmo tempo tu ia respondendo, eu ia arriscando aqui. Mas ficaram várias, assim, no meio do caminho. Não, foi muito bom. É uma brincadeira gentil que eu faço contigo, tá? Não, foi bem legal, tá? Eu acho que é muito bom quando tu consegue, né, um palestrante que consiga, ao mesmo tempo que vai falando e o público vai reagindo, já conseguir retomar a questão, que ela não sai do contexto, né, Kelly? Então, eu acho que foi bem legal, acho que essa tua dinâmica, e eu acho que só esse tipo de plataforma, né, de palestra, permite isso, né, que tu possa reagir, que o palestrante possa reagir de imediato à reação do público, né? Então, foi muito legal. Ruim é para quem tem a incumbência de questionar ou de animar um pouco o debate, mas, bom, esse é um problema, né? Acho que, pelo que eu vi, acho que o pessoal reagiu muito bem, gostaram muito da tua dinâmica. Tá? Então, eu não estou te criticando, estou comentando a tua dinâmica que foi muito legal. Tá? Não te assusta. Sim. Tá bom? Então, assim, eu queria te agradecer. Mas tem algumas aqui ainda que ficaram para trás, né? Eu acho que agora o pessoal retoma. O que a gente poderia fazer é que ele é isso. Quem não se sentiu contemplado pelas tuas questões, pela resposta que tu deu, ou que acha que poderia aprofundar, poderia repostar ela de novo, né? Que é, tipo assim, dar um feedback da tua resposta ou aprofundar mais. Eu acho que aí seria bacana, né? Eu acho que retomar o que já falou não tem sentido, né? Porque tu já respondeste, né? Então, se alguém tiver... Então, vamos fazer assim. Se alguém tiver alguma pergunta nova, ou se alguém quiser aprofundar uma pergunta que já foi colocada e ia ser respondida, e foi respondida pela Kelly, reposicione ela ali no bate-papo, tá? Então, acho que já tem ali, ó, tem a da Ana Paula... o pessoal está indo agora, o pessoal resolveu questionar. Então, vamos lá. Eu antes de entrar, eu queria só te fazer um comentário que eu achei bem interessante, né? É sobre a questão da utilização não comercial. Muitas vezes eu me sinto sem discutir o direito patrimonial, né? O direito moral, desculpa, o direito moral, tá? Mas o fato de eu não utilizar ela comercialmente, por exemplo, publico um material, um livro que é distribuição gratuita. Tem vários que a SEAD faz, praticamente todos os livros da SEAD são gratuitos, né? São disponibilizados depois ou impresso
e não são comercializados. E respeitando o direito patrimonial, moral, desculpa. Isso não nos dá, de uma certa maneira, uma maior liberdade do que aqueles que utilizam as obras por fins comerciais, seja palestras, né, cobrando palestras, seja cobrando pela divulgação do material. O que é o fato de a gente não utilizar comercialmente as obras, os materiais que nós produzimos, nos protege mais sobre essa questão dos direitos autorais? Essa é uma questão que eu... E aí eu vou olhar as outras, tá, pessoal? Eu tenho para olhar as outras questões para te colocar. A gente tem que ter um cuidado, porque, sim, com certeza, nós temos uma possibilidade bem menor de ferir o direito autoral patrimonial de terceiro ao não utilizarmos, ou seja, abrirmos mão do nosso direito patrimonial. O cuidado que a gente tem que ter é para que, ao utilizar certas coisas dentro do nosso material, a gente acabe não esvaziando, digamos assim, os interesses desse terceiro, né? Esse é o único cuidado, mas com certeza a nossa liberdade ela é muito maior, porque nós não vamos aferir lucro em cima disso, e não quer dizer que é ruim, não é isso, tá? É só porque a atenção que se dá vai ser menor em relação a esse material. Essa é a diferença, mas de qualquer maneira, o que a gente tem que ter cuidado é para que o nosso material, tipo assim, ao utilizar uma parcela muito expressiva de algo que seja de terceiro e que seja, né, de propriedade de terceiro e ele esteja explorando comercialmente, a gente não desvia a clientela dele para o nosso material. Esse é o único cuidado. Fora isso, com certeza, até cumprindo o papel da própria universidade, a disseminação do conhecimento de uma maneira gratuita e mais facilitada até pela lógica do e-book, por exemplo, a gente está contribuindo, né, para a disseminação do conhecimento. Eu não entrei nessa discussão, que é uma discussão que existe dentro da Constituição, que é o, digamos assim, o trade-off entre, né, o direito autoral e o acesso à informação. Mas nós estamos, nesse momento, privilegiando, quando a gente faz esse tipo de publicação, muito mais o acesso à informação, respeitando sempre o direito autoral de quem o tem. Então, com certeza, é algo interessante ser feito. Obrigado, Kelly. Eu sempre tive essa percepção, mas te ouvir falar, eu acho que fica mais claro, né? O fato, né, da gente utilizar esse material e, sobretudo, incentivar a divulgação gratuita da nossa produção. Eu acho que fazendo um comentário a mais, assim, eu não consegui, pouquíssimos professores, eu não vou dessa vez citar exemplos, da outra vez me brigaram comigo que eu citei exemplos, né, pouquíssimos professores, eles ganham a vida com livros, né, e geralmente os livros com que eles ganham a vida já são bem menos acadêmicos, digamos assim. Então, de maneira geral, o nosso foco é muito mais a disseminação e produção do conhecimento, e graças à nossa estrutura, nós temos um suporte para isso, ou seja, financiamento público para que isso aconteça. Portanto, eu não conheço pouquíssimos autores da academia que eles acordam de manhã cedo para escrever um artigo pensando em ganhar dinheiro com isso. É uma coisa que eu brinco, né? Não, eles acordam de manhã cedo para escrever um artigo porque eles tiveram uma ideia genial e eles querem que as pessoas conheçam. Então, o incentivo deles é que seja disponibilizado publicamente, porque o que eles querem é que essa ideia ganhe o mundo. Sim. Não, e de qualquer maneira, uma questão que a gente, para a maioria de nós, né, as nossas produções, elas não nos oferem nenhum retorno econômico. Se elas oferem, é para aquelas editoras e para aqueles que se apropriam, né, da nossa produção. Para a maioria de nós. Claro, existem exceções, né, livros e autores, etc. Então, isso é uma questão que me faz, pelo menos na área que eu trabalho, a fugir completamente de qualquer tentativa de utilização comercial, porque eu sei que quem vai ganhar, se ganhar algum retorno, é a editora, né, que se apropriam desse nosso material e muitas vezes nem nos dão retorno nem de ter vendido um livro. Vendeu um livro, eu não sei se eles venderam esse livro, eles não nos dão retorno nenhum. Então eu sou um grande partidário, não sei o que tu acha disso, de que as publicações nossas, elas sejam todas elas gratuitas. Na rede, na internet, em editoras universitárias gratuitas. Ou que também paguem o custo, especialmente, né? Só o custo. Exato. E tem uma segunda questão que entra também, Kelly, é que nós produzimos essas obras no nosso tempo de trabalho, né? A maioria de nós somos dedicações exclusivas, né? Então, bom,
Mas é uma questão bem polêmica, né? E eu É, acho que muito da nossa posição pessoal também. e só para ressaltar, tá? Eu admiro pessoas que tenham conseguido realmente ter um retorno financeiro, admiro muito em publicações autorais, por exemplo, de livros, mas não é a realidade geral, né? E eu tendo, daí, nesse sentido, muito mais para a lógica copyleft do Creative Commons do que para a lógica copyright de todos os direitos reservados. Sim. Então, Então tá. Eu não sei o que o pessoal acha disso, mas a gente vai. Eu vou tentar aqui, agora eu me perdi de novo, Kelly. Tu complica todo o meu trabalho com o. desculpa! Ah, Kelly. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Tá, sim. O Creative Commons precisa de licença para usar o Creative Commons? Para usar. Não, Ou não, ele precisa é uma licença. registrar isso? Não, é uma Não, autodeclaração, né? o que é o Creative Commons, até para a gente entender melhor? Ele é uma iniciativa, né, sem fins lucrativos, da própria criadora da Wikipédia, né, tá ali dentro dessa lógica toda. Então, ele é uma licença que foi estabelecida como uma licença pública, portanto, eu faço a adesão, mas eu não preciso lá me cadastrar para fazer a adesão. Eu, ao utilizar no meu material, como eu utilizo aqui, eu aderi a essa lógica. Está lá disponível para todo mundo saber o que eu estou dizendo. Então, eu não tenho que cadastrar, não tenho que pagar, eu não tenho que nada disso. Eu utilizo essa lógica para o meu material. É o que a gente chamaria, Louvois, dentro do direito, de uma soft law. Ela não é um direito, uma lei estabelecida por um Estado. É um acordo que pessoas livres fizeram e as pessoas aderem a ela sem precisar pagar por isso. Tá, interessante. Uhum. A Letícia Sanguinetti pergunta: qual a sugestão sobre a bibliografia das disciplinas que agora não poderão ser acessadas por meio físico na biblioteca? Letícia, assim, criatividade. A sugestão é essa. Vamos para a nossa biblioteca, o que nós temos disponível no SAB de maneira digital, vamos para o Cielo, vamos para as plataformas públicas que legalmente deixam disponíveis esse material e vamos indicar isso. Eventualmente é possível, por exemplo, digitalizar um pequeno trecho de um material, de um livro, mas é um pequeno trecho, tá? E deixando muito claro isso, né? Mas é um desafio para todo mundo e nós vamos ter que ser criativos para buscar o conteúdo que a gente precisa que os alunos tenham acesso de uma maneira que a gente não fira direito autoral de outras pessoas. É a verdade. Eu estou pensando já muito nisso. Mais uma Eu, questão, ele. eu O nosso. particularmente, desculpa, eu estou te atrapalhando, né? Não, Desculpa. mas eu estou acostumado já. O que eu fiz numa cadeira que eu ministro no IAD normal, que não é do remoto, ensino remoto. Eu escrevi textos com referências todas para os meus alunos, para eles terem com o texto básico. Então, eu tenho um texto básico de 20 a 30 linhas por aula, e depois eu indico bibliografias, que agora, claro, eu vou ter que reformular para todas serem online. Mas eu utilizo isso como uma base, como um suporte, para daí eles terem um rumo. É uma maneira. Tem uma questão da Adriana Dorfman. Nosso Moodle e material didático são de propriedade de cada professor ou da URGS? A plataforma Moodle não é nossa, né? Ela é uma plataforma também pública, aberta, que a URGS utiliza para disponibilizar. O conteúdo inserido nela é de nossa responsabilidade. Isso é importante. Tudo que nós inserimos lá é de nossa responsabilidade. A organização daquilo lá nos pertence, não pertence à universidade. Porque é um direito moral, tá? Aquilo lá foi organizado dessa maneira e isso nos pertence para referenciar que aquele professor organiza a aula de tal forma. Agora, a exploração econômica daquilo que está no Moodle, por exemplo, abrir para um terceiro para cobrar, isso não nos pertence, tanto porque não está no escopo da universidade dentro dessa lógica do que a gente está falando aqui. Então, essa coisa de pertencer é no sentido de aquilo que eu coloco lá é minha responsabilidade e é minha autoria, é meu direito moral. Não, o direito moral eu nunca vou passar para a universidade. E o Moodle em si, plataforma, não pertence nem a mim nem à universidade. É uma outra plataforma pública. Eu não sei se fui clara. Tem aqui uma pergunta da Andressa
e também que depois a Adriane Teixeira também coloca ela, é que diz respeito aos vídeos do YouTube, né? A utilização de vídeos, pequenos vídeos do YouTube nas suas aulas, nas suas atividades. Devo indicar o link, acho que ela afirma, dar os créditos, e posso colar uma miniatura? Pode, deve colocar os links, deve colocar a data em que acessou, deve colocar os créditos e pode colocar miniatura sim. Por quê? Isso eu faço um teste no meu, né? Mas, voltando, então, sim, eu posso. Eu tenho essa experiência para ver como é que funciona. Eu coloco como rótulo, por exemplo, no meu Moodle. E isso conta para para o autor, ou seja, o titular daquele vídeo no Moodle. Então, se eventualmente ele é remunerado lá, e eu coloco a miniatura ou como rótulo ali, conta para ele. Então, eu não estou ferindo o direito dele. Inclusive, eu estou promovendo ele. Então, pode colocar sim. Só, por favor, se for da parte do Moodle pago, do YouTube pago, ou seja, aquilo que você só pode acessar se pagar, ou se forem vídeos que você baixa para ver, você paga um valor por isso, tenha muito cuidado, porque alguns têm licença específica para uma exibição, para uma pessoa. Então, procurem não utilizar esse tipo de vídeos, tá? Procurem privilegiar vídeos que estão disponíveis públicos no YouTube. Uma questão recorrente, Kelly, que eu acho que cerca todos nós nesse momento, né? Eu acho que é bem interessante que a Adriana Dorfman coloca. A questão desse medo do uso indevido de nossas aulas. Tipo, escola sem partido, entre aspas, ou mamãe falei e tal. Como evitar? Tu já falaste, eu sei que tu já comentaste, que não tem como a gente fazer, mas eu acho que é uma questão recorrente, né? Que todos nós nos persegue, né? De retirar uma frase ou do contexto. Também tem a questão, eu acho que não é só a questão do uso do vídeo, da aula inteira, mas tu retirar um contexto, um pequeno trecho de uma fala nossa em aula, pode ser usada de maneiras, né? Eu fico imaginando, né? Quando tu faz a crítica a uma teoria, dentro de um contexto, uma discussão maior de várias teorias, tu pode retirar essa frase, esse pequeno trecho, e ter um efeito devastador sobre nós, com a nossa carreira docente ou frente a outros autores. Eu sei a tua resposta, mas eu vou colocar como a gente deve proceder para evitar isso ou para se proteger. Eu já comentei, né, contigo isso antes. Existe o mundo dos fatos e o mundo do direito. O mundo do direito nos protege, permite que a gente questione isso, mas às vezes o mundo dos fatos nos atropela e acaba, às vezes, destruindo a imagem de uma pessoa por uma questão descontextualizada. Então, assim, é bem triste. Nós vivemos em um período muito triste de um extremismo, né? E nesses momentos tristes, eu vou falar uma coisa bem horrível, mas é o risco do negócio. Se o nosso negócio é educar pessoas para elas serem pessoas que pensam, o nosso risco é correr esse risco. E, tipo assim, como é que eu me protejo? Eu me protejo me autocensurando, o que é muito triste, e eu não faria. Mas cada um tem a liberdade de fazer isso, né? E eu não tenho como, no mundo dos fatos, impedir que alguém, por exemplo, olha, pegue um celularzinho e grave aqui uma coisa, mesmo que eu peça para não, ou impeça, ou coloque qualquer sistema. Não é possível. Então, eu devo utilizar tudo que está disponível para mim no mundo do direito, ou seja, informar que não pode ser gravado. Eu posso, inclusive, colocar que não podem ser tiradas frases descontextualizadas. Posso fazer todo esse acordo prévio, essas premissas, por exemplo, que eu coloquei com vocês, para me precaver. Mas tem uma parte que é a parte do incontrolável que está fora da gente, e a única coisa que a gente pode fazer é ser fiel àquilo que a gente acredita, né? Apesar de tudo isso. Eu não sei se era isso que tu queria ouvir, ou que tu estava imaginando que eu ia falar, mas... Eu aproveitei a pergunta e eu arremendei com a minha apreciação. Mas eu queria só comentar contigo isso, e o fato de a gente evitar de expor a nossa imagem, por exemplo, quando a gente faz uma aula, colocar a lâmina e evitar de colocar a nossa imagem junto. Não seria uma maneira de se proteger um pouquinho? Ajuda bastante. É uma maneira de, por exemplo, a pessoa não poder tirar um print, né? E disponibilizar isso. É uma maneira. Colocar só a imagem. Tu inicia a tua aula gravando com a tua imagem, passa para o teu PowerPoint e depois tira a tua imagem e só recoloca a tua imagem no final.
para evitar que ela seja ligada ao que está ligado àquele material e aquela fala que pode eventualmente estar acontecendo. Seria uma Exatamente. pequena maneira de se proteger, talvez, não? Sim, seria uma forma, assim, uma estratégia bem interessante, Lavoie, de fazer essa proteção. Claro, ela é sutil, ela não é, mas a tua imagem não estaria vinculada à fala naquele momento e àquela lâmina que tu está colocando. Talvez pudesse ser uma maneira, né, ainda que nos expõe eventualmente a retirar trechos, né, e a utilização perniciosa e devastadora e imoral desses trechos, né? Tá. Desculpa, tá? Eu também tô te É uma avultando. conversa, então tá ótimo. Tá bom. Aqui, da Márcia Velho, que também é referendada pela Rosane Duarte Soares. No caso de um livro de 10 capítulos, por exemplo, posso disponibilizar 2 capítulos no Moodle? É bom senso, né? Tipo assim, é aquilo que é necessário e suficiente para poder trabalhar com a aula, ok. Não disponibilize 8, 2 também. É realmente uma questão de perceber aquilo que é necessário. E, eventualmente, tem uma página de um outro capítulo, uma outra página de um outro capítulo, que também são interessantes. Então, vai medindo o bom senso. Esse tal do bom senso, hein? Uhum. Vai nos exigir tanto bom senso. Mas, sim, 2 capítulos, assim, tem gente que usa a lógica dos 20%, tá? 20%, alguém tirou isso de algum lugar e as pessoas começaram a repetir, tá? Não existe nenhum lugar dizendo que você pode copiar 20%, ok? Mas se te der um parâmetro, é uma coisa que pode auxiliar, mas lembre daquilo que é necessário e suficiente. Certo. Depois tem a Shirley Galarca Gassalorte, que pergunta sobre troca de formato. Exemplo, a digitalização de capítulos de um livro impresso para disponibilização aos alunos. Isso é possível por tratar da troca de um formato? Ou seja, se eu entendi bem, um livro impresso, eu escanerizo ele, ou copio ele, e como eu passo de um formato impresso a um formato digital, continua valendo todas essas questões de direitos, etc, etc? Assim, uma coisa que talvez eu não tenha ressaltado lá, cada formato implica uma obra nova. Então, para cada tipo de formato, em regra, eu tenho que ter autorização do autor. Se o autor permitiu, por exemplo, que um livro físico tivesse o Creative Commons, eu não sei se ele permitiu isso para o livro digital. Então, é importante eu confirmar isso, né? Se eu tenho esse livro em casa e eu digitalizo esse livro para disponibilizar para meus alunos, eu estou indo além daquilo que me compete, tá? Então, não é exatamente assim, mudar o formato tá tudo bem. Cada formato representa uma obra nova, então é importante eu saber, ou me informar, ou verificar naquela situação o que foi que o autor permitiu. E na dúvida, como eu já recebi diversos e-mails, manda um e-mail, procura o autor, manda um e-mail e pergunta se ele autoriza. Isso já é suficiente. Sim. Uma questão que eu acho que fecha aqui com aquilo que nós tínhamos comentado há pouco. A editora da URGS não permite, por enquanto, a liberação de livros em formato digital. Os alunos no modo ERE vão precisar de livros. É uma questão bem que talvez uma conversa, uma aproximação com a editora da URGS teria ser necessária, no sentido de... Mas eu sei, pelo que eu tenho conversado com o diretor da editora, o Alex Nish, né, que as últimas obras todas estão saindo já em formato digital, né, e gratuito, né, todas elas. E eu acho que também vai um pouco da própria direção das séries ou dos autores, né, de quererem ou não essa utilização. Eu posso falar pela SEAD, a série da SEAD que tem lá na editora, todos os livros são digitais, todos eles são gratuitos. Agora, acho que depende muito de nós, né, nós autores, nós professores, de impormos essa... Acho que a editora, ela não impõe essa questão que tem que ser comercializado, pelo que eu conheço, mas a gente pode conversar com a editora, né? Eu posso me incumbir de uma conversa com o Alex, o colega Alex, para ver isso. E quanto mais a gente disseminar essa cultura do acesso à informação, ou seja, nos novos projetos, sugerir o e-book gratuito, mais essa cultura se espalhe, mais ela vira uma lógica que faz sentido para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente incentivar. O que mais eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui. Kelly, como fica a questão de um material disponibilizado por uma plataforma externa? É o Fernando Gonçalves.
Por exemplo, um livro que está hospedado em um servidor externo fora do país, como o Scribd, para usar o exemplo de um site supostamente legítimo, entre aspas. A questão do direito autoral compete ao hospedeiro do material ou podemos estar infringindo o direito autoral ao compartilhar o link? Se você compartilhar o link de um site que você conhece e confie, por exemplo, não compartilhe um link de algo que esteja no passeio direto, tá? Mas se você compartilhar um link de um site que você confia, em princípio você está se resguardando. Então é possível. Não baixe o PDF e suba. E não utilize sites que notadamente as pessoas sabem que são sites que hospedam ilicitamente materiais. Então, sim, se você confia no site, sabe que é um site que é confiável, não tem problema nenhum colocar o link. Certo. Fernando Halber de novo. Fernando aqui está querendo... Com todas. Tá em todas. Ele não sai daqui do teu chat aí. Ele é teu fã. O Moodle é uma plataforma aberta, mas todos os arquivos estão armazenados em servidores da URGS? Acho que não. Eu não sei dessa parte, Lovoar. Eu acho que não. Acho que, por exemplo, os vídeos, muitos que estão no Moodle, estão no YouTube, né? A maioria deles, né? Agora, os arquivos pode ser que estejam no Moodle dentro dos servidores da URGS. Eu não sei qual seria a implicação disso, né? Porque, de qualquer maneira, né, estar lá hospedado não significa que aquilo é de quem hospeda. É mais ou menos como eu ter uma nuvem, por exemplo, para guardar documentos. O dono da nuvem não é dono dos meus documentos. Tanto que eu tenho o direito, por exemplo, de excluir tudo de lá, e se por um acaso vazar alguma coisa, eu posso processar o dono da nuvem, né? Por ele ter, por exemplo, disponibilizado coisas como informações confidenciais, isso já aconteceu várias vezes. Então, o Moodle, eu sei que ele é um intermediário, e nós temos um lugar, um repositório onde estão as coisas, mas nada disso tira a autoria e a titularidade do material que está lá disponível. Ficou mudo para mim. Oi, Kelly. Agora tá. Tá. Não, tem uma questão da Hélida Toneto, que é uma questão recorrente. Eu não sei se tu seria a pessoa para responder. Como ficam as questões dos dados de professores e estudantes com a adoção do Google Teams? Eu acho que não tem muito a ver contigo, mas eu te coloco ela, né? Eu acho que ela é o princípio do direito, né? Assim, isso está relacionado com a LGPD, né? Eu imagino, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito, não conheço, né, a tratativa, mas eu acredito que quando a URGS fez o contrato, o convênio com o titular da Teams, ele deve ter estabelecido que o formato de uso dos dados que estariam ali. Então, provavelmente respeita a LGPD e, portanto, esses dados eles não podem ser utilizados de forma individual. Se forem, e se a gente verificar que estão sendo utilizados de forma individual, quem está utilizando pode ser responsabilizado. Isso também serve, por exemplo, para servidores, eventualmente, servidores eu digo todos, né, professores e técnicos, que tenham acesso à nossa plataforma e que utilizem devidamente, fazendo, por exemplo, um banco de e-mails com os nossos e-mails. Se a gente descobrir quem pode ser responsabilizado da mesma forma. Então, isso é bem importante, mas no caso do Teams seria importante verificar em que termos foi feito, mas tenho quase certeza de que deve ter ficado muito claro que o uso individualizado, o uso desse conteúdo, né, que são esses dados, não foi permitido. Adriana Dorfman, de novo. Obrigado. A minha inquietação é que outros usem o material e que esse curso montado em ERI ou em AD torne obsoleta a figura do professor. Eu sei que essa é uma discussão, Adriane, bem profunda. Mas eu tenho uma percepção, nunca, em momento algum, a figura daquele que organiza tudo isso vai ser substituída. Mas é a minha percepção. Depois aqui, vamos ver aqui, tem a Shirley Teixeira. Kelly, como as bibliotecas, ela afirma, possuem um caráter público, às vezes somos questionados de o porquê de não podermos manter um acervo de capítulos de livros digitalizados disponíveis para acesso. Isso por conta da produção intelectual.
acho importante frisar essa diferença entre uso particular e público. Só para eu entender, os capítulos de livro seriam nossos ou seriam de terceiros? Eu acho que de terceiros, pelo que ela Porque falou. se for de terceiros, eu ter isso digitalizado pode infringir aquilo que eu comentei com vocês, que é desviar a clientela de quem compraria aquilo. A biblioteca ela é pública, mas ela é pública de acordo com a licença que ela tem para cada material que ela tem lá dentro. Por exemplo, a licença que ela tem ao adquirir um livro é que as pessoas possam consultar o livro. A licença que ela tem, por exemplo, com uma plataforma é que as pessoas possam acessar a plataforma. Então, ela não tem uma licença para pegar um livro físico e digitalizar partes ou todo e disponibilizar online. Não está dentro da licença que ela tem para o uso daquele material. E certamente isso poderia trazer problemas para a biblioteca. Por quê? Eu estou infringindo o direito patrimonial de terceiro. Agora vem duas questões sobre o YouTube, né? Uma é da Marlise Bock dos Santos, lá do NAPEAD, a nossa coordenadora do NAPEAD, sobre os vídeos no YouTube, que é possível apontar o link somente e não necessariamente colocar o vídeo dentro do YouTube. Eu acho que ela faz uma afirmação. Né? E o Ariel Pera, em seguida, né, que também coloca sobre a questão do YouTube, o fato de um vídeo estar no YouTube não significa que o autor concorda que esteja lá, pirataria. Nesse caso, ao compartilharmos esse vídeo via link em nosso Moodle, não nos faria acentuar a propaganda de algo pirata? Sim. Se eu sei que aquilo lá não foi autorizado pelo autor, eu não vou usar, né? Só que tem muitas vezes que eu não tenho como saber isso. Uma coisa que é importante, não sei se vocês já viram, que o próprio YouTube ele tem uma política interna de proteção de direitos autorais. Se eventualmente ele, pelo software, detecta, ou se o titular detecta, o titular pode fazer uma notificação e o YouTube notifica quem estiver utilizando. Uma colega minha esses dias recebeu essa notificação porque ela tinha usado uma música para fazer um vídeo privado, que ela não está listado, né? E então, nesse caso específico, que é um vídeo não listado, a única questão que o YouTube fez foi notificar que ela não poderia, que tem uma música ali dentro que ela não teria autorização para usar, e que ela não poderia receber valores sobre isso, e que eventualmente nesse vídeo poderia ter propagandas, e que os valores seriam revertidos para o autor. Mas se, por exemplo, fosse um vídeo público, ou se fosse um vídeo além de público que fosse remunerado, o YouTube pode, inclusive, bloquear a conta. Então, assim, de um lado, é importante que a gente não use materiais que nós sabemos que a fonte é inadequada. De outro, nós temos um certo conforto, digamos assim, que o YouTube tem essa política interna. Às vezes ela não é muito legal, mas é interna. E funciona, eles têm tirado. Então, assim, ao indicar o link, eu, de certa forma, estou confiando nesse repositório. Se eventualmente esse link conter algo que é inadequado, o próprio autor pode solicitar, então o link vai deixar de ser válido, ou a própria plataforma pode retirar. Então, de certa forma, ao colocar o link, eu compartilho a responsabilidade. Mas sim, se eu souber que isso não poderia estar lá e está lá, é melhor eu não usar, né? Sim. Então, mais uma questão, eu acho que eu vou tentar filtrar algumas mais adiante, mas é que tem muitas questões, que eu acho que a tua fala, né, o assunto e a tua fala, acho que incitaram o nosso público aí a reagir. É uma questão essa da área da saúde, da Nádia Arus. Sou da área da saúde e em nossas aulas fazemos discussão de casos, os quais os pacientes autorizam o uso de suas imagens para o ensino. É suficiente utilizar o Creative Commons? É Essa é uma uma questão. pergunta inicial. Os pacientes autorizam o uso para imagem para ensino por um prazo específico ou por um prazo indeterminado? Só no formato presencial ou eles autorizam a exposição na internet? Tipo assim, para uma aula fechada. É importante ter clareza sobre o que está nesse termo de autorização de uso de imagens, tá? Se tem isso e tá ok, você utilizar o Creative Commons está relacionado com o teu direito autoral sobre o resultado do teu material, tua aula, na qual você utiliza as imagens desses terceiros. Se você está respaldado com essa autorização, tá tudo bem, é suficiente.
mas tenham cuidado com essa autorização. É importante que ela seja bem, bem corretinha. Eu sei que na CDTEC, o Adriano, né, tem auxiliado na questão dessa elaboração desses termos de sessão, então, na dúvida também, sugiro para vocês também conversarem com ele. Mas é importante que seja uma autorização que tenha clareza sobre a finalidade, o uso e o tempo. Certo. A Rosane Soares, eu vou me aprontando para o final, tá? Nós estamos chegando perto de 2 horas, né, Kelly? A gente não quer te explorar demais, né? Eu tô com medo da internet mesmo, viu? Porque esse horáriozinho vai ficando complicado. Já tá ficando, eu tô sentindo já algumas quebrinhas já. Então, acho que a gente vai se encaminhando para o final, eu vou fazer mais algumas perguntas e a gente encerra, tá? Então, a Rosane Duarte Soares. Kelly, no caso de um professor proceder de maneira equívoca, disponibilizando sites não seguros, sem citar fontes, ou livros inteiros em PDF, por exemplo, quem corre os riscos? O professor, o departamento, a URGS? Como se dá isso legalmente? Se ele está colocando dentro do Moodle, que é uma plataforma fechada e que só pode ter acesso os alunos, e se nós avisamos o professor e os alunos sobre os termos, algo que vai ser feito, né, de uso, quem está correndo risco realmente é o professor. Claro que pode respingar na universidade. Sim, é por isso que a universidade tem que adotar todos os meios para que a informação fique clara para todos os usuários, mas é principalmente o professor. Eu acho que a gente está chegando aqui tem ainda uma colocação, né, que eu vou colocar aqui, e que acho que ainda sobre essa questão no caso de realizarmos teleatendimento, da Adriane Teixeira, desculpa. No caso de realizarmos teleatendimento com pacientes pelos estagiários, bastaria avisarmos que os mesmos não podem gravar ou colocar as atividades em redes sociais, por exemplo? Ou melhor seria a assinatura de um contrato, acordo, por parte dos pacientes, estagiários, supervisores? Assim, no mínimo, avisa. Em cada uma das gravações, em cada uma das aulas, previamente avisa. Mas sim, fazer pode ser por e-mail, sabe? Alguma coisa online dizendo que ele está ciente, que ele só pode acessar se ele não gravar, se isso, se aquilo, com certeza reforça isso, reforça a responsabilidade dele. O melhor dos mundos seria ter acordo para tudo, contrato para tudo, mas a gente sabe que especialmente nesse momento é algo que talvez não seja factível nem viável. Então, eu sugiro que empregue todos os meios possíveis, suficientes e necessários. Possíveis. No início de cada aula, fala isso, tá? Coloca no material isso, escreve lá no materialzinho isso. E manda um e-mail para todo mundo dando ciência. Isso é o mínimo possível. E se for possível fazer um termo, por exemplo, em que eles dão um acordo, ok, é melhor. Mas a gente sabe que tem uma certa limitação de tudo isso, né? Então, mínimo possível, suficiente e necessário. Certo. Então, acho que nós vamos encerrando. Eu vou ler só a última mensagem para ti, que é da Adriana Dorfman, porque eu acho que ela é muito bacana. A da Adriana Dorfman colocou há pouco. Kelly, adorei a tua apresentação. Muito obrigada pela simpatia, pela qualidade do teu conhecimento, muito esclarecedor. Eu faço, então, o uso das palavras da Adriana Dorfman para agradecer em nome da SEAD, então, a tua participação, Kelly, o teu comprometimento com a nossa universidade, né, de longa data, o teu comprometimento com as ações da SEAD também, né, então, a parceira da SEAD há muito tempo, e espero que continue também por muito tempo colaborando com a gente colaborando contigo dentro do que for possível. Tá bom? Então, eu queria agradecer em nome da SEAD, em nome da URGS, a tua palestra, a tua apresentação, a tua disponibilidade. Também eu queria colocar a todos, né, que essa questão dos direitos autorais ela é desafiadora, né, para nós nesse momento, e isso pode ser um desafio que vai se colocar rapidamente, de uma maneira bem intensa, agora com ele. Eu sei que também tem uma iniciativa que a Kelly também ajudou, né, Kelly? Que foi um pequeno texto, né, que nós sugerimos à Prograde, que indica aos professores para incluir nos seus planos de ensino, né, sobre a questão dos direitos autorais, né, Kelly? Talvez tu pudesse falar, se tu quiser falar um pouquinho no final, agora que eu vou te passar a palavra,
ou seja, a Prograde vai sugerir a todos os professores que ensinam os seus planos de ensino um parágrafo, né, onde se coloca a questão dos direitos autorais, direitos de imagem, etc, etc. Nós também estamos providenciando com o CPD a mensagem no Moodle, né, uma mensagem automática no Moodle, que aquele também ficou mudo para mim. Oi. Oi, agora voltou. Sei. Eu queria que tu falasse um pouco dessas duas ações, essa da Prograde, de colocar no plano de ensino esse pequeno texto, e essa do Moodle, né, essa mensagem que vai aparecer no Moodle para todos nós nos próximos dias, né? O que tu acha que isso é suficiente ou no que isso deve... E aí tu faça dessa fala o encerramento, então. Assim, nesses tempos que a gente vive, né, tudo são experiências que a gente está implementando. Talvez coisas que nós deveríamos ter conversado em outros momentos não foi possível e hoje a gente está podendo trazer à tona questões de direitos autorais que sempre foram importantes. Então, é legal, é importante, agradeço muito que tenha havido essa abertura para a gente poder falar sobre isso e daí sim regular isso. Como? Uma primeira questão, que acho que foi por aí que iniciou, né? Foi inclusive lá no Fórum das Congrades que iniciou essa conversa lá com o Neto. Foi a partir daí que acabei mandando um e-mail para a Silvia e que a gente voltou a conversar. Colocar no plano de ensino, que é uma espécie de acordo que se faz entre os professores e os alunos no início do semestre, uma informação de que como esse material que é disponibilizado pode ser utilizado. É isso o propósito, então, dessa redação que foi feita. E eu acho que ela é importante não só agora, que eu acho que é fundamental pela toda essa questão da transposição para o online, né? Mas ela também é importante para depois, para todo o material que já foi disponibilizado, que sempre foi disponibilizado. E eu acho que vai ser legal a gente poder dar clareza para essa relação, regular essa relação entre o uso de material professor e aluno. Então, eu não sei como é que é o procedimento, como que isso vai ser passado para as congrades. Eu também estou curiosa, né? Porque eu também estou na congrade do direito. Mas vai ser passado, então, um texto para que ele seja inserido. Então, isso vai ser uma espécie de uma parte do acordo que o aluno e o professor fazem ao iniciar o semestre. A outra questão que eu acho que vai ser muito válida é uma ciência inicial para que o aluno, para todos os usuários, saberem que ao usar o Moodle, eles precisam respeitar os outros, respeitar o direito autoral dos outros, respeitar o direito à imagem aos outros, respeitar o que é uma coisa que a gente já imaginaria que seria de senso comum, mas não é. Então, é uma ciência clara, com vários pontos que vão esclarecer isso. E que eu não sei ainda quando que vai ser implementado, né, Lovo? Acho que você sabe melhor que eu. O objetivo é que, ao iniciar, tomara que logo, esse semestre, né, não o próximo, esse semestre ainda, todos tenham que dar ciência para poder utilizar o Moodle. Então, é uma maneira de todos serem cientificados de que para poder acessar isso, eles têm um compromisso. E é esse compromisso que, de certa forma, vai resguardar a universidade e também resguardar os professores no uso daquilo que for disponibilizado lá dentro. E, claro, além de resguardar, para aquele que fizer o uso indevido, vai ser uma maneira de responsabilizar pelo uso indevido. Lembrando que a responsabilização, ela pode ser também, inclusive, administrativa, ou seja, tanto para o professor quanto para o aluno, a disponibilização, a utilização inadequada de algo também pode ter repercussão. Então, também é uma coisa a mais a fazer. E a gente fez esses dois materiais, então, que também estão no site da SEAD, como maneira de orientação. Claro que, assim, à medida que a gente for implementando mesmo, mais dúvidas vão surgir. Eu sei que a SEAD já implementou, né, um canal de dúvidas e vou estar à disposição também para auxiliar em tudo que for necessário com relação às dúvidas complementares, porque a gente sabe que é só fazendo que a gente vai saber como as coisas vão funcionar. E eu fico bem feliz, porque assim, louvar por essa aproximação, por essa possibilidade, porque é uma matéria que eu gosto muito, que eu aprecio muito, que eu percebo que há muitas coisas ainda que não estão claras. E quando a gente pode esclarecer algo e pode tornar, então, as relações mais autênticas, mais reais, mais próximas, por estarmos fazendo tudo isso, é o que nos faz ser professores, é o que nos faz trabalhar na universidade, permitir que a gente possa
compartilhar tudo aquilo que ao longo da nossa trajetória a gente conseguiu, de alguma maneira, também ter compartilhado de outros professores. Acho que é a Silvia, né, o Louvois, que está fazendo aqui a demonstração, da onde está disponível, então, todo o material, né? E, assim, fico bem feliz, realmente, assim, por essa oportunidade, por essa possibilidade. Peço desde já, assim, desculpas por alguma imprecisão ou, né, pela maneira da fala, porque eu sou bem ativa, mas de qualquer maneira e toda forma, então eu agradeço demais por estar aqui e continuo à disposição de vocês, tá, para o que for necessário. Obrigada mesmo, viu? Tá bom, Kelly. Então, eu vou encerrar, então, te agradecendo de novo. Foi maravilhoso, muito bom. Recomendando, então, aos nossos assistentes, aos colegas que acessem essa página do ERI, né, da aba do ERI na SEAD, onde a tua palestra vai estar e todas as colocações que tu colocaste. E agradecer o apoio da rede Multivídeos, né, o Guilherme e ao Jefferson, a Silvia, incansável Silvia, né, que também é a equipe dela, né, a Magali, a Tânia e todas as meninas, né, que dão apoio para que a gente pudesse realizar esse nosso pequeno evento. Tá? Então eu desejo a ti e a todos, já te passo, um bom dia, que esse dia seja muito proveitoso e que todos preparando o nosso material para as aulas que vão iniciar, esperamos, em breve. Kelly, de novo, pode falar. Eu só queria pedir autorização. Posso tirar um print da tela, sem os bate-papos, só para poder postar? É isso que a gente faz, tá? A gente pede autorização. Se as pessoas... Coerência. Sim. Posso, então? Vou fazer um print, tá? Pode, autorizado. Só para poder até divulgar, né? E poder informar as pessoas onde está o material também, mas poder divulgar essa iniciativa. Desculpa, atrapalhei muito. Obrigada. Tá bom. Então tá. Então, bom dia a todos, muito obrigado e até a próximo fórum, se tudo correr bem. Bom dia, obrigado, Kelly, obrigado, equipe. Obrigada. Obrigado a todos que assistiram.